Coloquei uma vestimenta aqui neutra do gigantesco Cuiabá Esporte Clube. Essa aqui, ó, com o autógrafo do querido Rafael Gava, que hoje está no Goiás fazendo uma baita temporada, inclusive. Então é isso. Vamos lá para o resumo da rodada, onde a gente vai passar jogo por jogo. Depois vamos montar uma seleção com os destaques da rodada e também dar o palpite de quem vai passar. Os mais equilibrados dessas oitavas de final, por se tratar de duas equipes que o Botafogo, por mais que foi bicampeão ano passado, né? Campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, por isso que eu coloco como bicampeão. E o Bragantino ainda, informação, o Botafogo está num processo de reformulação no meio da temporada, começando o trabalho agora com o David Ancelotti, que é um cara que começou a ser técnico agora, e acho que é um time bem promissor. Foi 2-0 para o Botafogo, um jogo que o Bragantino começa jogando bem, com chances com o Pita no começo e também uma defesa do John, um chute do Sacha dentro da área, mas conforme o jogo foi passando, a superioridade do Botafogo ela ficou clara e inegável, né? Porque na primeira chance que o Botafogo teve, ele trabalhou a bola entre a equipe e o Montoro, uma baita contratação do Botafogo, inclusive. Gosto muito do Montoro, conheço de outras viagens, de outros futebol managers da minha vida. Vocês vão ver que eu vou citar muito futebol manager aqui, que eu sou viciado nesse jogo. E assim, ele faz um primeiro gol num golaço trabalhado do Botafogo, no chute dentro da área. E para mim, o Montoro é o destaque do jogo no Botafogo, não só pelo gol, mas pelo que ele entrega. Ele entrega muita intensidade, muita movimentação. E assim, eu achei que ia ser difícil substituir o Almada. E o Botafogo se mostrou muito bem nessa leitura de mercado. Trouxe um cara que é praticamente o Almada 2. Até argentino ele é. E mais uma vez ele foi decisivo. Depois o Botafogo continuou dominando, teve outras chances, até que fez um golaço para mim, um dos gols mais bonitos da rodada, que foi o gol do Barbosa de cabeça num passe de craque do Cuiabano, que para mim é outro destaque do jogo. E só não fez mais porque o Cleiton não deixou, né? O Cleiton é um dos goleiros mais estranhos que eu já vi na minha vida, porque ao mesmo tempo que ele pode fazer uma defesa de Gordon Banks, ele pode cometer uma falha bizarra do nível do Wagner, que foi goleiro do Palmeiras em 2016. E não fez mais porque ele salvou mesmo, e aí no final o John fez uma defesaça, um chute do Pita, se eu não me engano, e garantiu esse 2-0. E assim, o Botafogo é franco favorito. Por mais que o time do Bragantino é um bom time também, em formação, com o John jogando uma bola absurda, absurda, voltando ao tempo áureo dele de base no Palmeiras. Mas o Botafogo é muito favorito para passar e um dos grandes favoritos também para ser campeão da sua Copa do Brasil. Um jogo um pouco sofrível, né? Confesso que para ver as coisas do jogo, buscar melhores momentos, para a gente fazer uma análise mais coesa aqui, foi um pouco difícil. Destaque do jogo para mim foi o Gabriel Félix, goleiro do CSA, com 6 defesas, mas destaque negativo para o coletivo do Vasco, que não consegue evoluir nas mãos do Fernando Diniz. A gente vê que é um time que ganha o jogo, mas logo depois, assim, sabe, igual eu falei ontem do Facundo, o time inteiro do Vasco mas deve passar com tranquilidade em São Januário. O Vasco deve fazer valer seu mando de campo, que é muito forte, um dos mandos de campos que mais pesam nesse país. Então acredito que o Vasco é favorito. Um jogaço entre Bahia e Retrô, né? O Bahia que chegou até a abrir 3-1, tava com a classificação bem encaminhada, mas aí o Retrô fez um gol, cara, com Franklin Mascote. Que nome absurdo, que assim, esse nome é um suco de futebol manager também pra mim. Esse cara não deve ser jogador de verdade, deve ser um regen do futebol manager. Lá para 2035, normalmente começa a surgir uns jogadores com esse nome. Mas uma partida muito sólida do Bahia. Mais uma vitória que esse time do Rogério Ceni deixa ficar um pouco mais difícil do que pareceu. O Bahia que abre 2-0 rápido com 2 gols do Lúcio Rodrigues, que para mim foi o destaque do jogo. E aí toma um gol aos 33 do Retrô, mas depois amplia com o William José e parecia que estava tudo encaminhado. Mas até que o nosso grandiosíssimo Franklin Mascote faz o segundo gol do Retrô e coloca um pouco de pimenta nesse jogo. É um jogo difícil, cara, pra ser bem sincero, pra apontar um favorito.
O Retrô, pra quem não sabe, o Retrô é o primeiro time cristão do Brasil, cara. Se eu não me engano, eles não têm patrocínio até hoje, porque eles são um time cristão e, cara, muito louco, muito doido. Retrô é um clube satélite do Palmeiras, inclusive, um clube parceiro do Palmeiras, lá do Pernambuco. E, cara, difícil cravar, porque eu acho que o Retrô vai fazer jogo duro mesmo, mas esse golzinho do Bahia aos 79 pode fazer diferença, então eu vou colocar que o Bahia vai passar. O Cruzeiro saiu vaiado por parte da torcida e isso me impressionou, para ser bem sincero. Eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim, vindo de fora, é muito bom. Acho que é um cara que tem uma promessa de evolução muito, muito, muito boa. Mas futebol é resultado e a torcida do Cruzeiro quer ser campeã, a torcida do Cruzeiro merece ser campeã também. Mas infelizmente esse 0 a 0 deixou bastante gente insatisfeita. E assim, como destaque, eu coloco a atuação coletiva do CRB, a defesa do CRB, a linha de 4 do CRB. Foi muito, muito, muito bem. Também destaque para o William Potker, que é um dos personagens do jogo, né, que acabou machucando ali o Fagner. Depois até postou no Instagram que o Fagner já quebrou a perna de jogador. Acho que esse não é um mérito que a gente tem que ficar entrando. Por mais que eu não goste muito do Fagner por conta desse perfil dele, o cara tá fazendo o trabalho dele e às vezes, por mais absurdo que pareça, é necessário você ter um bandido da bola, né? Um bandido num bom sentido, tipo o Fagner. O Fagner é um cara bandido da bola. E ó, tô até lendo aqui terceiro jogo do Cruzeiro sem vencer. E é o maior jejum do Leonardo Jardim com o Cruzeiro. Então tá na hora do Cruzeiro dar uma mexida aí. O Cruzeiro que tem um baita no time. Pra mim tem o melhor centroavante do Brasil. Que não é o Caio Jorge, pra mim o melhor centroavante do Brasil chama-se Gabriel Barbosa. Queria muito vestindo verde, mas não foi possível. E assim, destaque pro coletivo do CRB, cara. Não consigo individualizar cada um. Mas um cara muito monstro que joga no CRB é o Mikael, centroavante. Já foi contratado em vários saves meus do Futebol Manager também. Então, CRB e Cruzeiro foi um jogo mais truncado, mas pra mim um bom jogo. Um derby com cara de derby e nada mais. É o maior clássico do Brasil, que sabe do mundo. E assim, um jogo muito pegado, um jogo decidido no detalhe, num erro bobo do Ramon Sousa ali, também no erro de marcação do Gustavo Gomes. Acho que o destaque do Corinthians, cara, eu vou colocar não o Memphis, mas pra mim quem jogou muita, muita, muita bola mesmo foi o Ranielli. O Ranielli mandou no jogo, mandou no meio-campo, mandou no juiz, mandou nos jogadores do Palmeiras. E assim, cara, inclusive eu não falei, eu acho que o Cruzeiro não passa, tá? Acho que o CRB passa no jogo de volta. Mas, assim, um jogo muito truncado no derby, um 1 a 0 pro Corinthians. E eu não vou falar que o Corinthians é favorito, mas, para bom entendedor, minha palavra basta, porque o Palmeiras, para decidir no Allianz Parque, tá bem difícil nos últimos tempos. A última decisão que o Palmeiras faz jus ao seu mando de campo, para mim, é no Palmeiras e Galo, lá em 2022. 2022. Mas vamos lá, torcer para que o Palmeiras possa virar esse jogo aí. Quarta-feira vamos ver, inclusive, se eu não apareço no Allianz ou nas redondezas para viver um pouquinho do ambiente. Mas é isso, o destaque do jogo para mim foi o Ranielli. E acredito que o Corinthians tem mais chance de passar, mas como torcedor eu tenho o dever moral de acreditar na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Beraldo chutou no gol, né? Que se tivesse chutado lá contra o Borussia Dortmund, talvez a história seria um pouco diferente, apesar da campanha sensacional que o Fluminense fez no Mundial de Clubes. Não gosto nem de falar muito sobre, né? Porque o Everton deu uma palmeirada ali. Mas um jogo muito sólido da equipe do Fluminense, que soube sofrer também na medida do possível. O Internacional chegou a empatar o jogo com o Carboneiro, uma grata surpresa, acho que para a equipe do Internacional também. Mas o EV, cara, para mim não faz sentido nenhum você ter um centroavante que chama EV. Assim, é totalmente desrespeitoso com a instituição fluminense. O nosso EV guardou 2 e encaminha a classificação do Fluminense para a próxima fase. O Inter é uma coisa assim bizarra. Todo ano o Inter chega como favorito para todas as frentes e
não arruma nada. Ultimamente tá até difícil ganhar gauchão, mas tá sofrendo, né? Tenho meu grande parceiro, Gustavo Carreira, cara. Tô torcendo pro Inter, velho. Eu tô torcendo pro Inter passar, hein, Gu? Mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que dá Fluminense. O Fluminense no Maracanã também é forte, apesar de estar, né, tinha esboçado entrar em uma fase. Mas essa vitória diz muito sobre Painato Gaúcho, que para mim deveria ser o técnico da seleção brasileira, inclusive. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Sou um pouquinho contra o Carlo Ancelotti. Mas um baita resultado do Fluminense, um baita resultado da equipe do Renato Gaúcho, que deve assegurar a classificação no Maracanã na semana que vem. Um amasso do tricolor do Morumbi, né, que vem fazendo um arroz e feijão muito bonitinho, muito certinho com o Crespo. Acho que o São Paulo tomou uma belíssima decisão em demitir o Zubeldia, um baita de uma enganação. E o Crespo, pô, dispensa comentários, né? Como técnico, acho que tem um futuro brilhante, mas como jogador, um dos maiores centroavantes que já pisaram nesse planeta. E muito fazedor de gol, sabe? O time dele reflete muito o que era o jogo do Crespo. O Crespo era um jogador simples, cara. Fazia gol e acabou. Entendeu? Um cara bem direcionado, um cara que olhava pra frente e queria fazer o gol. E o time do São Paulo tá assim, um time que faz arroz e feijão e tá fazendo arroz e feijão muito bem. Ontem o Pablo Maia voltou a marcar. Não lembro se o Pablo Maia chegou a fazer gol desde que ele voltou de lesão. E o Ferreirinha, né, cara? O Ferreirinha, que é uma torcida do Brasil todo pra ele fazer 10 gols aí, a gente vê o nosso craque Neto. Sou seu fã, Neto. Um dia você vê isso aqui, cara, eu te amo muito. Pra abrir 2-0, ainda o Atlético Paranaense fez o seu golzinho de honra ali com o Viveiros, mas eu acho que o São Paulo é favorito. Acho que o São Paulo vem numa crescente muito boa. E o Atlético Paranaense, por mais que vai jogar nos seus domínios, com a força da sua torcida, com aquela caveira, que eu acho muito louca, aquela caveira da torcida do Atlético Paranaense. Mas acho que o São Paulo passa. O São Paulo é favorito. O São Paulo é um time de Série A, o Atlético Paranaense vem na Série B. Mas assim, não me surpreenderia uma vitória, pelo menos por 1-0 do Atlético Paranaense, levando esse jogo para os pênaltis, mas eu acredito que um empate é o resultado mais realista para esse segundo jogo de volta. E é isso. O destaque do jogo para mim tem que ser o Ferreirinha, cara. O Flamengo tomou, quem sabe sabe. Mas assim, piadas à parte, eu acho que o Flamengo deu uma desmerecida um pouquinho na equipe do Atlético Mineiro. O Cuca soube muito bem dar um nó nesse time do Flamengo, né? O Abel, observe. Por mais que, né, o Cuca não seja exemplo para ninguém, nisso daí ele foi muito bem ontem. E jogou na falha dos caras. É o segredo, eu acho que o Flamengo jogou com o time meio reserva ontem. Jogou com Vinha, jogou com o Alan, jogou com uma série com o Varela também. Mas assim, cara, eu acho que o Flamengo até por futebol até poderia ter saído com empate, mas o Galo mereceu sair com a vitória. Encaixou muito bem um sistema de marcação no time do Flamengo e teve o mérito, para mim, não é demérito do Flamengo, não por conta do erro, né, defensivo na hora da saída de bola para tomar um gol do Atlético, um gol do Coelho, mas assim, mérito total coletivo do Galo, não consigo nem puxar um destaque individual. Se fosse para colocar um destaque, colocaria o Cuca, que armou o time muito bem. E assim, cara, acho que o Galo não é favorito da mesma maneira. Acho que vou começar com o Everton no gol. Fez uma partida muito segura. É um dos destaques do Palmeiras. E apesar de ter tomado gol, pegou um pênalti. Então, pra mim, inegavelmente foi o melhor goleiro da rodada. Na lateral direita, eu vou com o Mateuzinho, do Corinthians, que deu uma assistência para um bonito gol do Depay. Com o Henry, do CRB. Cara, um baita zagueiro o Henry. O Henry jogou na base do Palmeiras, um baita zagueiro. E vou colocar o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Ontem, pra mim, ele fez uma partida muito boa. Podia colocar tanto ele quanto o Lianco. Assim como do CRB, podia colocar qualquer um da linha de 4. Mas acho que o Júnior Alonso, por ser um jogo no Maracanã contra o Flamengo, deu conta do recado. E na lateral esquerda, pela polivalência, pela qualidade, pela vontade, eu tenho que colocar o Gustavo Scarpa. Cara, sou fã do Scarpinha. Diferente de muitos, não quero ele de volta no Palmeiras. Acho que ele já cumpriu o ciclo dele no Palmeiras, mas jogou muita bola ontem. Pra mim, como lateral, teve um papel crucial no Galo. E assim, jogador polivalente, eu sou muito fã. Ranielli, pra mim, de primeiro volante. Vou colocar dois primeiros volantes. Vou colocar Ranielli e Pablo Maia. Pra mim, Pablo Maia tem que estar aí
tanto pela simbologia do gol, né? Tá voltando de lesão de novo. E é um cara que a torcida do São Paulo gosta muito. O Ranieri, putz, colocou o jogo no bolso pra mim, cara. Foi muito, muito, muito bem mesmo. Infelizmente, tem que colocar o Ranieri aí. E o Montoro do Botafogo, cara, craque, 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 craque. Não canso de falar, craque da bola, o Montoro. Vai ser esse camisa 10 pra gente. E no ataque, vai ser um ataque bem básico, assim, com 3 centroavantes quase. Um Lúcio Rodrigues do Bahia, não tem como não colocar, o cara fez 2 gols num jogo que acabou 3-2. O nosso Everaldo, que também fez 2 gols num jogo que acabou 2-1, então impossível não colocar e tenho que dar o destaque pro Memphis. Memphis para mim, foi o cara do jogo, inclusive é um dos caras da rodada. E o técnico, tem que colocar o Cuca, que para mim é o destaque dessa rodada, o Cuca, que colocou o Flamengo no bolso. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham um bom fim de semana, que vocês possam aproveitar. E segunda-feira tem mais pós-rodada aí de Campeonato Brasileiro. Valeu? Fechou? É nóis, tamo junto. Se você ficou até o final, comenta geleia de pimenta para que eu saiba que você ficou aqui. Fechou? É nóis.